Aí, vamos lá, gente. Já que nós falamos em armas, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal volta a discutir hoje o projeto que muda as regras para o porte e registro de armas de fogo no Brasil. Segundo o senador Marcos Duval, relator da matéria, a proposta não visa retirar o cuidado e o monitoramento sobre o porte e abre a possibilidade de mais pessoas terem armas. Outro ponto favorável, segundo o relator, é a regularização daqueles que podem adquirir os equipamentos e as munições. A retomada da discussão do projeto dá sinais de estar diretamente associada ao presidente Jair Bolsonaro, mas o projeto foi completamente alterado, o que desassocia ao chefe do executivo, ou não, Piperno? Não, o projeto ele acabou sendo, de certa forma, enxugado, né? Porque do jeito que... A ideia original dava quase que a possibilidade de cada um ter um arsenal em casa. Que maravilha. E não é assim. Nossa, não é verdade. Vamos encher, vamos armar todo mundo, vamos fazer vários exércitos pessoais aí e tal. Vamos encher. Inclusive tem uns grupos lá, enfim, que estão agora trabalhando, entre aspas, né, na guerra da Ucrânia, grupos aí de mercenários. Vamos trazer esses caras todos aí. Bom, evidentemente que o projeto hoje não se trata disso. O projeto, inclusive, preserva alguns benefícios lá para o pessoal dos CACs aí, que são, enfim, os caras da caça, os colecionadores e tudo mais. Apoia, naturalmente. Agora, eu quero dizer o seguinte, apoia. O mais importante de tudo é que o projeto mantenha a possibilidade de que as armas sejam rastreadas pelo Exército. Isso é o fundamental, porque alguém tem que controlar isso, porque senão a gente sabe também onde esses arsenais vão parar. Então, é fundamental que o Exército, como acontece hoje, e eu estou falando do Exército Brasileiro, que tem um departamento para isso, né? Então, o Exército quer manter essa exclusividade no rastreamento do que ele faz muito bem. Mais ou menos. Nós temos um problema de comunicação entre Polícia Federal e Exército. O Sinarme, ele tem lá, você vai, quando vai pedir o teu porte de arma, você vai no Sinarme, na Polícia Federal. No caso do atirador, aí você já está, é um outro tipo de situação. São dois tipos de licença então, que você tem. São dois, e aí vem a história dos CACs, que aí vem a grande discussão sobre justamente esse procedimento, né, do caçador, atirador e colecionador de arma de fogo. Marco, a gente não está abrindo uma brecha para realmente acontecer isso que o Piperno está falando, da gente ter uma circulação maior de armas no país e provocar ou produzir mais violência? Meus colegas brasileiros, armem-se. Armem-se. Tenham armas em casa, protejam a sua propriedade privada, saibam respeitar uma arma. O que existe hoje no Brasil é um genocídio de brasileiros. Existe muito mais guerras ucranianas acontecendo em território nacional todos os dias no nosso país. A gente está falando numa queda vertiginosa do número de homicídios pelo 3º ano consecutivo, mas mesmo assim, William e Piperno, é assombrosa a quantidade de gente que morre por homicídio no Brasil. A gente está falando em 50 mil pessoas por ano. Pô, esse número é incompreensível, não dá para se colocar a cabeça num número desse. Nos Estados Unidos, que tem 320 milhões de pessoas, 100 milhões, mais de 100 milhões a mais do que aqui no Brasil, você está falando em 17, 15 mil homicídios por ano. Sabe, é ridículo a gente estar discutindo a possibilidade de você poder proteger, preservar sua família e seu patrimônio. Marco, a legislação brasileira, ela já permite você... maior de X de idades, se você não tem antecedentes criminais, se você cumprir todos os requisitos para a compra de uma arma, a legislação já te oferece isso que você está falando. Sim. O que a gente está falando é flexibilizar mais isso. Flexibilizar mais, tem que flexibilizar. Porque a gente sabe que e não é tão flexível hoje, não. Você tem uma série de requisitos aí burocráticos que podem ser enxugados, sim, e dar acesso às pessoas de bem, cidadão de bem que vai ter arma rastreável. Se essa lei não fosse alterada, todo mundo teria arma, né? Por conta daquele projeto original, não que era uma coisa maluca. Quer dizer, essa boa parte dessas armas, obviamente, iriam parar nas mãos do crime organizado. Isso é fato. E por que nos Estados Unidos também tem muito menos assassinatos, muito menos crimes do que aqui? Vamos lá, Foucault. Ué, não. Porque lá o Estado funciona melhor, as punições funcionam melhores. Então, é claro que isso inibe. Isso que o Piperno falou está perfeito. Lógico que tá perfeito. Não, agora eu vou concordar com ele. Vou concordar com ele. O Estado tem funciona uma coisa melhor. que professor de direito no Brasil inteiro tem que parar de falar. E que a gente está cansado, eu, o Piperno e a audiência, de ouvir esse negócio de ressocialização e reintegração.
Tem o tripé da pena, né? Não tem nada a ver com isso. A principal base da pena é a punição. E no Brasil ela é muito branda, muito fraca. Para bandido e para homicida. Tem que piorar sim a punição para eles. A gente tem que discutir o aumento da pena, que 40 anos não é o suficiente, e a legislação penal, processual penal, que estabelece requisitos aí para abrandamento também, para bom comportamento. É discutir o cumprimento da pena, que é bem diferente. Os senhores têm arma em casa? Eu preciso comprar a minha. Eu não tenho. Vocês não têm arma? Eu tô louco para comprar. Não tenho. Aliás, e não quero pretendo comprar ter. Antes das eleições, inclusive, para não ter problema. Os atiradores reclamavam muito. Porque se o Lula entrar, ele vai cortar isso daí. Os atiradores e colecionadores reclamavam que quando eles iam para um stand de tiro, eles precisavam de uma guia de trânsito e a arma tinha que estar desmuniciada. Sim. E se fossem abordados, poderiam ser mortos. Essas mudanças técnicas para evitaram, por exemplo, uma tragédia ou a morte de um atirador, elas são, a gente até consegue entender tecnicamente. Então, assim, já existe o mecanismo. A ampliação de calibre hoje, a compra de munições para o atirador, para aquele que está treinando, são coisas técnicas e a gente entende. Nós não estamos criando um discurso ideológico para a autopromoção no meio de uma discussão tão séria como essa. Eu acho que toda discussão é saudável, William, e ela tem que ser incentivada. O brasileiro, ele tem algumas premissas falsas com relação a eu vou me tornar um homicida numa briga de trânsito. Não, não vai. Se você faz qualquer curso de arma, se você atira num stand de tiro, num clube, você percebe que existe um respeito, existe uma deferência que você presta àquele evento, aquele momento que você está vivendo. Não é um pensamento raso. Porque a cultura americana é diferente da brasileira. Não, a natureza humana é igual no mundo inteiro. Você está com uma arma, se você tira ela no meio da Paulista, você está se colocando em risco, porque você permite que qualquer pessoa possa dar um tiro na tua cabeça, porque você está colocando outras pessoas em risco se você tira uma arma. Então é muito simples. Você já pensou se querer... Quando você diz que a natureza humana é igual em qualquer lugar, eu fico imaginando o seguinte, se lá em Paris, por exemplo, a gente vai encontrar tanta gente armada quanto nos Estados Unidos. Se em Londres, aliás, em Londres nem a polícia, né? Você já viu os índices de criminalidade como subiram nos países que foram reduzindo? Então, inclusive a polícia armada? Ainda muito menores do que nos Estados Unidos. Muito menores. Mas aumentou, né? Então, mas aumentou porque a violência aumentou em todo lugar. Mas ainda, eu quero dizer o seguinte, índices muito menores, mas muito menores do que nos Estados Unidos, por exemplo. Bom, como é que fica a segurança do lar? Porque a gente sabe que com uma arma em casa você aumenta a sua responsabilidade. Portar ela é estar ligado 24 horas. O comportamento daquele que porta uma arma de fogo, que tem um porte de arma, que hoje é concedido pelo SINARME, pela Polícia Federal, e o próprio superintendente que dá essa canetada depois de você cumprir algumas coisas, alguns testes como psicotécnico e essas coisas, enfim, e outros dispositivos dentro desse regulamento que você tem que cumprir essas etapas. Eu pergunto aos senhores, como fica, por exemplo, a situação das crianças com o maior número de armas dentro de casa? É só ensinar a criança como qualquer outra coisa. Então, educação tem faca na pia da arma. cozinha, a criança vai pegar a faca e sair esfaqueando todo mundo? Não, você ensina a criança, é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Então você tem que ensinar a criança a... Como nós tivemos agora no caso da Ucrânia. Se o amigo da criança lá na escola fala, puxa vida, meu pai deixou usar arma. Tem uma arma em casa também. Serve ao e aí mesmo vamos exemplo. lá, né? Facas. Isso. Facas. Armas brancas. Mais ou menos. A faca, o princípio dela é outro. A criança vê você manuseando a faca para alimentos. Não para retalhar ninguém. Não é um armamento de defesa pessoal como uma arma de fogo. Isso aqui não é uma população de Jack o Estripador. Os reis do tabu aqui, meu Deus do céu. Não tem nada de tabu. É um tabu. Não, a criança vai sair atirando nos irmãozinhos. Pelo amor de Deus. O projeto está mais enxuto. O projeto tem que ser bem avaliado, com lupa e muito melhor do que o projeto original. Bom, então, por Marcos, você é a favor da... Amplia. Tinha que ser muito mais flexível. Você, então, Piperno, restrição? Muitas restrições. Isso não significa impedir, mas tem que haver muitas restrições, sim. Ele concorda, ele gosta. É um projeto do governo que ele apoia.